Glória ao Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Glória ao Senhor. Isso, meu pastor. Pode deixar que eu me vire aqui, eu já me ajeito. Glória ao Senhor, não vai parar aqui, irmão. Deixa assim. Isso. Enquanto você procura, meu irmão, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos, juntamente com o presbítero irmão Jonas Edvalter, que nos acompanha, e louvo a Deus pela vida do ministério, o pastor presidente deste campo, pastor Levi, é Jurandir, né, meu pastor? Pastor Jurandir, Deus abençoe pela fidalguia com que nos recebe, a todos os obreiros, tal salvação do meu pastor presidente, pastor Percy Fontoura, como também do vice-presidente, com quem nós pegamos a carta no domingo à noite, pastor Luiz Carlos, pastor vice-presidente do campo de Umuarama, e também o co-pastor do templo central. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Eu me sinto bem confortável, pois eu vi uma escrita diante de mim, diante dos obreiros: prega a palavra. E eu não sei fazer outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus. Vamos ler o texto sagrado, Marcos capítulo de número 1 e o versículo 40 ao 42. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Tome seu assento, por favor. Glória ao Senhor. Isso, muito obrigado. Queridos irmãos, o texto sagrado que nós lemos, o Evangelho de Marcos, é um evangelho muito interessante. Não é modismo não, tá, irmãos? É que a minha mão vai caindo. E sabe, é o homem que ouve o conselho de sua esposa. E eu parei de pregar com um microfone há muitos anos, porque a minha mão vai caindo, vai caindo, vai caindo. Daqui a pouco não tem ninguém ouvindo nada do que eu estou falando. E minha esposa falou: para de pregar assim, prega com o microfone no pedestal, pelo menos a mão não cai. Então melhorou assim. Queridos, o Evangelho de Marcos é um evangelho interessante, o primeiro a ser escrito, embora não está em ordem cronológica, a bíblica, ele é o segundo, mas a ordem cronológica de escrita, ele é o primeiro a ser escrito, e ele tem algumas peculiaridades interessantes. O evangelista Marcos, ao escrever o seu evangelho, ele não apresenta alguns pontos fatídicos do ministério de Jesus. Por exemplo, o seu nascimento, a sua apresentação ao templo com 12 anos, a sua apresentação depois de 40 dias, ele não apresenta, ele vai apresentar um Cristo já no seu período adulto, sua fase adulta, já começando o seu ministério, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Mas eu acho interessante como Marcos vai apresentar esse Cristo no capítulo 1. Nós estamos no capítulo 1, mas Marcos vai apresentar esse Cristo em uma movimentação gloriosa. O ministério de Jesus, nesses 3 anos, dividido em 3 fases. Primeiro ano, o ano da divulgação. O segundo ano, o ano da popularidade. E o terceiro ano, o ano da perseguição. E no primeiro ano, o ano da divulgação, Cristo vai e percorre muitas cidades, indo e vindo. E eu louvo a Deus quando eu olho para o Evangelho de Marcos no capítulo 1, e nós vamos ver algumas variações do verbo ir. Quem está me ouvindo, diga amém. Algumas variações do verbo ir. Você vai olhar para o evangelista,
No primeiro capítulo, e vai ver ele apresentando o Cristo que está em movimento, o Cristo que está propagando o seu ministério, o Cristo que está levando as boas novas do reino, e ele vai apresentar essas variações. Versículo 7, acompanhe comigo, Bíblia adentro. Versículo 7, João Batista vai dizer assim: após mim vem, variação do verbo ir. No versículo de número 9, ele vai dizer assim, que naqueles dias, Jesus tendo ido de Nazaré, variação do verbo ir. Versículo de número 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus, também variação do verbo ir. Versículo de número 21, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, gerúndio, variação do verbo ir. Versículo 24, agora um endemoniado que estava na sinagoga olha para Jesus e diz: aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, também uma variação do verbo ir. Versículo de número 29, vai dizer assim: e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão. Jesus está no meio, variação do verbo ir. Versículo 35, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Foi também variação do verbo ir. Versículo de número 38, e ele lhes disse: vamos, Cristo está no meio. O próprio Cristo disse: vamos às aldeias, ou seja, também uma variação do verbo ir. Perceba como Marcos apresenta esse Cristo em movimento, indo e vindo, andando, levando e fazendo. Mas quando você olha para o final do capítulo 1 e versículo 45, você percebe alguma coisa que muda, e a história agora é diferente. O versículo vai dizer assim, no final do capítulo: mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. Perceba agora, e de todas as partes iam ter com ele. Marcos apresenta Cristo indo, Marcos termina dizendo que agora vão até Jesus. E quando Marcos apresenta esse vão até Jesus, Jesus já está chegando no seu segundo ano do seu ministério. E nesse segundo ano, ele vai apresentar um homem que vai se aproximar, ou seja, vai ir até Jesus, porque ouviu falar do ministério de Cristo. A Bíblia não menciona o nome dele, a Bíblia não fala quem ele é, só vai chamá-lo de leproso. Mas a forma que se desencadeia, se desdobra esse milagre, me ensina, me constrange, porque na grande maioria das vezes, a igreja brasileira tem agido diferente do que nós vamos acabar lendo, no que nós lemos e vamos acabar aprendendo no dia de hoje pelo texto que nós estamos debruçados. Perceba que Marcos vai dizer, e eu preciso elencar aos irmãos, que existem 3 evangelistas que registram a mesma história. Os 3 evangelhos sinóticos vão registrar a mesma história. Mateus, Marcos e Lucas vai falar sobre esse leproso. E cada um deles vai dar um detalhe especial, diferente e importante. Embora Marcos e Lucas não são testemunhas oculares do fato, o único que estava presente era Mateus. Nós entendemos aqui que Marcos recebe a influência da teologia petrina, e Lucas faz um catado de informações para poder escrever o seu evangelho. Ele recebe informação de pessoas que estiveram presentes nesse milagre e dão detalhes diferentes que Marcos não registra. Eu li o evangelho de Marcos. Vamos usar o texto de Marcos para as lições instrutivas, pedagógicas e didáticas para a vida cristã que vamos elencar aqui. Mas precisamos entender também que no meio da ministração eu vou fazer uso de Mateus, como também de Lucas, pelas informações que eles dão e que eles dizem acerca do mesmo texto. Você vai perceber que Marcos vai dizer que esse leproso se aproxima. E todas as vezes que nós conjugamos ou verbalizamos a frase leproso e aproximação, nós entendemos que biblicamente isso não pode ser conjugada ou verbalizada, porque em Levítico capítulo 15 vai dizer
que todo leproso não poderia chegar em nenhuma área onde houvesse aglomeração de pessoas. Se assim fizesse, deveria bater no peito gritando: leproso, 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 para que essa multidão, essa aglomeração se desfizesse e ele pudesse ter acesso livre ou uma abre-alas para que ele pudesse passar. Mas perceba que ele entende que ele precisa se aproximar de Cristo. E o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é a concepção desse homem. A concepção desse homem, embora a Bíblia não mencione o nome dele, ele tem algumas atitudes nobres. Ele tem um ponto de vista diferente do que os demais tinham naquele tempo. Ele entende que se ele estiver próximo de Jesus, ele poderia mudar. Se ele entende que se ele estiver próximo de Cristo, as coisas na vida dele poderiam mudar. Então eu entendo, a primeira coisa que eu preciso elencar é que não há como receber nada de Cristo e do nosso Senhor se estivermos distantes. A primeira coisa que nós precisamos fazer na vida cristã é nos aproximar. E quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, melhor vida cristã nós teremos. Quanto mais próximos dele nós estivermos, mais afinidade com o Espírito Santo nós teremos e seremos abençoados por esta afinidade. Perceba, quando falamos de aproximação, falamos de oração, falamos de jejum, falamos de comunhão, falamos de busca, falamos de intimidade, falamos de afinidade. E não dá para viver uma vida cristã distante. Não dá para viver uma vida cristã distante da presença de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Embora eu nasci num berço cristão, embora a gente ache isso é bom, congregar, estar na igreja, mas a estar na igreja não é estar em Jesus. É por isso que quando Paulo escreve: aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Perceba, nós poderemos até estar na igreja, nascer na igreja, crescer na igreja, casar na igreja e quando morrer não irmos para o céu, mas aquele que está em Cristo, ele está na igreja e além de estar na igreja, ele está na presença do Pai, porque ele está em proximidade com o Espírito Santo. Não precisa muitos subterfúgios de um culto para ele sentir a presença de Deus. É nos hinos da harpa mesmo que ele já vai sentindo a glória de Deus. Por quê? Porque ele está desfrutando da presença do Espírito, estando perto da presença dele. Precisamos nos aproximar. Não importa a nossa condição. Leproso fala da nossa condição. Não importa a condição que estejamos, o que importa é que nós precisamos nos aproximar, porque aquele a quem nós nos aproximamos é poderoso para mudar a nossa condição e nos fazer melhor dia após dia. Porque Salomão escreveu que a vida do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então vai se aproximando cada vez mais, que a presença de Deus vai te aperfeiçoando, e quanto mais te aperfeiçoa, mais pleno você fica, e aí você vai buscando a estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. Agora, quando eu falo de aproximação, eu lembro de duas pessoas que Lucas entrelaça no capítulo 8, versículo de número 40 a seguir, falando de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Perceba, ele entrelaça duas pessoas, e as duas pessoas que Lucas entrelaça têm vidas diferentes, situações distintas e posições altamente distintas. Um presidente de uma igreja, ele era príncipe ou principal da sinagoga, chefe dos judeus. Ele se estriba na sua condição, de maneira que todos sabiam quem era, e ele é o primeiro a falar com Jesus, em meio àquela multidão que recebe Cristo vindo de Gadara, no mar da Galileia. Ele é o primeiro a falar do seu problema, e perceba a sua indiscrição. Ele é indiscreto, ele se aproxima, fala o problema e ele já vai dizendo. Tem crente assim, irmãos, tem crente que é mais indiscreto, é mais barulhento, ele já diz porque chegou, ele já dá glória a Deus alto. Pastor, isso é problema? Não, eu só quero que você entenda aonde vamos chegar. Existem os que se aproximam de forma mais indiscreta, os que vão se aproximar tendo uma comunhão mais ampla. Isso no que eu falo de barulho, mas isso não tem problema, só que eu quero que entenda que da mesma forma que não tem problema o barulhento, também não tem problema o silencioso. A mulher
mulher se aproxima de forma silenciosa, não quer ser observada, não quer ser vista. Enquanto o Jairo vem pela frente, ela vem por trás. Enquanto o Jairo faz questão de apertar a mão dele, a Bíblia diz que ela toca na orla, para que não seja nem notada, ou seja, não reprima quem não dá glória a Deus alto, porque não importa como nos aproximemos, o que importa é aquele que atende a quem se aproxima. Tem gente na igreja, irmãos, que é mais silencioso. Isso não significa que ele é frio, que ele é morno, que ele é gelado. O importante não é como nós nos aproximamos, o importante é aquele que vai nos receber na aproximação, se ele vai nos atender ou não, se ele vai virar-se para nós ou não. Da mesma maneira que Cristo atendeu a Jairo, atendeu a mulher e disse para ela: de mim saiu virtude, e você foi tocada. Ele tocou e foi abençoado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não importa como nós vamos nos aproximar, o importante é que nós devemos chegar à presença dele para glorificá-lo, para adorá-lo e engrandecer o seu santo nome. Agora perceba como o milagre se desdobra. É a partir da aproximação que o milagre se desdobra, e isso me ensina. Sabe por que me ensina, irmãos? Porque quando eu olho para a mulher cananeia, a mulher cirofenícia, a Bíblia vai dizer que ela chega gritando de longe e contando o problema. Depois que ela grita e conta o problema, ela adora. Assim é muitos de nós. Depois que a gente já gritou, já falou o problema, já recebeu uns 2 não, aí a gente vai mudar a estratégia, aí a gente vai adorar a Deus, para ver se muda o coração de Deus. A igreja brasileira, quando eu digo igreja, eu estou falando de igreja local, independente de placa, tem sido ou ensinada errada, ou praticada errado o que Jesus disse para nós a respeito de adoração. Nós achamos que hoje o Senhor é um office boy, está com cap na cabeça, escrito office boy, e tudo que a gente pede ele é obrigado a dizer. Inventaram um tal de um decreto e um determino aí, que agora é só apertar um botão e dizer: eu decreto, eu determino, e as coisas num passe de mágica tem que acontecer. E esse Deus serviçal, irmão, eu não sirvo, e eu creio que a maioria dos obreiros, ou todos, não servem também. É a igreja que serve, é a igreja que presta culto, é nós que adoramos. E esse homem vai me ensinar o verdadeiro processo da adoração. Ele vai correr riscos. Eu disse que ele é leproso, o texto diz que ele é leproso. E nós, como leitores da Bíblia, sabemos que ele não poderia estar ali, ele não poderia estar naquele lugar. Mas como quem diz, não importa o risco que eu corra, eu quero estar perto dele. Não importa se eu posso ser morto apedrejado, eu quero me aproximar dele. Agora olhe para mim, vamos a Lucas. A informação de Lucas agora é importante para elencarmos. Lucas vai dizer, capítulo de número 5, versículo de número 12, que ele está coberto de lepra. Se o texto diz que está coberto, olhe para mim, quem está me ouvindo diga amém. A Bíblia vai dizer, e a palavra do Senhor vai nos ensinar, que toda micose de pele naquela época era tida como uma lepra, uma coceira. Avermelhou, deu uma semana vermelho, não saiu, sacerdote olha, está com lepra, vai para o leprosário. Ou seja, o sacerdote era uma espécie de inspetor sanitário. Ele determinava quem estava e quem não estava com lepra. Qualquer micose em estágio inicial, ele iria para o leprosário. Mas olhe para mim, o homem está coberto de lepra. Não é algo inicial, é algo avançado. É algo que está em estágio avançado. Sendo assim, não há como encobrir seu rosto. Dentro da cultura, os homens não cobririam o seu rosto está com lepra, suas mãos estão com lepra, seus pés, haja vista que seus calçados não eram fechados, estão com lepra. Não há como esconder, o risco é maior, o risco é bem maior,
mas não importa o risco. Eu lembro de Ananias, Misael e Azarias, que depois de ter tocado a trombeta e eles não se curvam, tiveram uma segunda oportunidade para se curvar. O risco agora é maior, porque são só os 3, e a fornalha aqueceu 7 vezes mais. Mas como quem diz, pode aquecer, porque não importa o risco que vamos correr, nós vamos permanecer de pé, porque eu não me curvo diante da tua estátua, ó Rei, só me curvarei diante do Senhor, diante do Deus Trino. O que precisamos aprender, irmãos, é que precisamos correr mais riscos para adorar a Deus. Eu acho interessante pessoas que contam de determinados tempos pregressos, tempos passados, e diz que andava tantos e tantos quilômetros para ir. Eu lembro disso, e um saudosismo medonho, e eu lembro, e hoje mora do lado da igreja, e se chover já não vem. Não quer correr risco. Não quer correr riscos mais para estar na presença de Deus. E esse homem está me ensinando que eu posso ser morto, mas eu vou ser morto na presença do meu Deus. Eu posso morrer, mas eu vou morrer no melhor lugar que alguém pode estar, aos pés de Jesus. O lugar mais alto que o homem pode alcançar não é o Everest, é os pés do Senhor. Se morrermos, morreremos, mas morreremos aos pés de Jesus. Precisamos correr mais riscos para servir ao Senhor. Não queremos, o homem me ensina, agora olhe para mim. Ele se aproxima correndo riscos. E o risco de ser morto é evidente pela sua lepra avançada, pelo estágio avançado da lepra. Agora, aqui, exceto porteiros e alguns irmãos que estão na administração do culto, todos estão olhando para mim. Por quê? Porque eu sou a pessoa em destaque por estar em pé. Agora olhe numa multidão de pessoas e um vai tomar uma atitude diferente. Qual? Ele vai se ajoelhar. Vai fazer com que todos os olhares se voltem para ele. De maneira que já não bastava estar em um monte de gente, já não bastava estar com partes do corpo à mostra com a lepra. Agora ele toma uma atitude que vai chamar a atenção dos olhares. Ele se ajoelha. E é aqui que se desdobra um processo que nós esquecemos. Como igreja, nós nos esquecemos. Estamos chegando e nem de joelho estamos, já estamos dizendo: Senhor, me dá, igual a filha da sanguessuga, como Salomão diz, me dá, me dá, me dá, me dá. A gente está pedindo e nem teve um processo de adoração, nem teve um processo de comunhão. Esse homem se aproxima, e ele vai se aproximar, e a primeira atitude que ele vai tomar é: eu vou me porque na presença dele todo joelho deve se dobrar. Querido irmão, eu gosto do Antigo Testamento, muito ler sobre o tabernáculo. E em Números capítulo 16, quando Deus dá ordem a Moisés para dizer a Arão como ele deveria entrar no santuário, no Santo dos Santos, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão. E a Bíblia vai dizer, depois de ter pegado os 2 bodes, um pelo povo, um emissário, e um cordeiro por ele vai ter que pegar o sangue, entrar dentro do santuário, lavar-se, é claro, entrar dentro do santuário, pegar o incensário. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer, o texto diz assim, ó, mete dentro do véu. Só que esse véu não tem fissura, não tem nenhuma divisão, ele é inteiriço. De maneira que se eu quero colocá-lo, eu tenho que me Ele vai se ajoelhar e colocar o incenso dentro do Santo dos Santos e deixá-lo lá. Quando ele deixa lá, o incensário vai cobrir o Santíssimo ou o Santo dos Santos com incenso. Ele volta, o texto diz assim, volta e pega o sangue dentro de uma tigela e entra. Depois que você perceber que o incenso está saindo pela fissura, por baixo da cortina, chegou o momento de entrar. E como ele vai entrar à presença de Deus? De
joelho. Ei, irmão, a presença de Deus ainda é de joelho. Irmão, ainda é na presença do Pai, ainda é em secreto, ainda é em segredo. Eu tenho pavor de gente que fica postando em alguma rede social, partiu orar, põe teu nome aqui, que eu vou orar por você. O modelo ainda é Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ainda é de joelho, mas é secreto, é em segredo. Tua vida íntima ninguém precisa saber, tua vida de comunhão com Deus não precisa ser propagada aos quatro ventos, porque quem tem comunhão não diz que tem. O próprio homem que acompanha ele vai saber que essa pessoa tem, pela diferença que ele tem na vida, pelo semblante que ele tem nos olhos, pelo semblante que ele tem na face. A presença de Deus, nós precisamos entender que é de joelhos que nós nos aproximemos. Esse homem, ele se ajoelha como quem diz: eu me rendo, eu me rendo aos teus pés. Ele se aproxima, detalhe, ele não tocou em nenhum assunto do que precisava. Eu estou de joelho, estou correndo risco, mas não falei nada do que preciso, só vim para me render diante do Senhor. Vim para me render diante da tua soberania. Vim para me render diante do teu poderio. Meu irmão, culto é entrega, culto é oferta. Quantos vieram entregar o seu culto, a sua oferta? Você veio entregar, você veio oferecer. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não recebe nada no culto? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a primazia da igreja, em primeiro lugar, é entregar, não é receber. Não é essa história, quem veio para receber? E o povo diz, eu vim. Não, nós viemos para entregar, para oferecer. Porque Paulo escreve aos romanos e diz, rogo-vos, rogar é mais do que pedir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba que ele diz pela compaixão de Deus. E todas as vezes que eu e você, no nosso português, queremos dar contundência a alguma coisa, a gente diz, faz para mim, pelo amor de Deus, para dar contundência à frase. Paulo está dando contundência à sua expressão, dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. Culto no original é latreia, latreia é serviço que o homem presta a Deus. Nós viemos aqui esta noite para prestar o nosso serviço de adoração, o nosso serviço de glorificação. Só quem veio entregar o seu serviço de culto, faça, porque você só pode entregar o que você tem. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem língua estranha fala em língua, mas você veio entregar o teu culto em louvor e adoração ao nome dele. Se você acredita nesta verdade, levante a mão para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Agora olhe, ele se aproxima, olha o processo, ele se aproxima, se ajoelha. Mateus, falamos Lucas, voltamos para Mateus. Mateus vai dizer, Mateus versículo 8:2 vai dizer, e o adorou. Ele está de joelhos, ele já se aproximou correndo risco, se ajoelhou e de joelhos ele começa a adorar. Ele não tem nada em mãos, a vida dele não mudou, mas ele quer adorar. O problema de muitos é que só adoram depois que já conquistaram, depois que já conseguiram, aí continuam, aí vão adorar. Pessoas que estão barganhando com Deus. Deus, se o Senhor faz, eu adoro. Deus, se o Senhor fizer, eu vou te louvar. Deus, se o Senhor fizer, eu vou lhe engrandecer. Se o Senhor fizer, eu vou fazer um culto de ação de graça. Não, faz o culto antes de você receber, que eu quero ver você fazer. Alguém já viu fazer culto de ação de graça antes? Adoração é fazer antes. Adoração é agradecer a Deus antes de ter recebido. Perceba, a igreja tem adorado o que Deus faz e admirado o que Cristo é. E o que a Bíblia nos ensina é adorar o que Cristo é e admirar o que Ele faz. Não se adora o que Ele faz, se admira. Não se adora o que Ele tem feito, se admira. Não se adora o que Cristo operou, se admira.
Não se adora os milagres operados por aí, se admira. Tem algumas tele-igrejas por aí que têm adorado os milagres, mas tem se esquecido do Cristo vivo, tem se esquecido da essência do Cristo e do louvor a Ele. Nós não adoramos milagres, nós adoramos a Cristo. Nós não adoramos feitos, nós adoramos a Jesus. Nós não adoramos o que Ele pode fazer, nós adoramos quem Ele é. E Ele é digno de nosso louvor. Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é justo. E a presença dEle está aqui para ser adorada por esta igreja. Quantos estão entendendo e vão adorar a Ele pelo que Ele é? A atitude desse homem me ensina. Ele está dizendo: eu vim te adorar não porque quero receber, mas simplesmente pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor já é, foi e continuará sendo. Ele adora mesmo não tendo recebido. Vou lhe dizer uma frase, se possível anote aí. Anote isso. Embora, preste atenção, embora precisasse do milagre, não é o milagre que faz ele se aproximar de Jesus. Embora ele precisasse de uma mudança de vida, não é a mudança que lhe faz aproximar, é o próprio Cristo. Eu estou aqui pelo Senhor e não pelo que o Senhor faz. Eu estou aqui pela tua presença. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho, é estar servindo a Ele pelo que Ele é. Irmão, inventaram uma baboseira por aí que o melhor de Deus está por vir. Cai nessa não, irmão, para com isso. Para de ficar postando essas besteiras. O melhor de Deus já veio, já veio, já veio. O melhor de Deus tem nome, é Jesus. E nada pode ser comparado à pessoa dEle. Para com isso, irmão. Já veio. Nada pode ser comparado. Crente materialista que acha que coisas na terra não podem ser melhor do que a presença de Jesus e do que o sacrifício dele. Nada, nada nesta terra pode ser comparado ao sacrifício dele no Calvário. Nada pode ser comparado ao sangue vertido pela remissão da nossa alma. Nada pode ser comparado ao seu brado na cruz. Está consumado. O leproso está dizendo: eu estou aqui porque quero adorar a sua pessoa e não os seus feitos. O problema é que crentes e mais crentes adoram feitos e esquecem da pessoa de Jesus. Nunca se viveu um tempo que se adora tantos feitos e se esquece de Jesus Cristo. Esse homem está de joelho correndo risco de vida. Não tocou num assunto do seu problema. E ele está dizendo: eu vim para te adorar. E o termo grego que Mateus usa em Mateus 8,2, olhe para mim, é o mesmo termo grego que João usa para dizer o que Jesus, para escrever o que Jesus disse para a mulher samaritana, em Mateus 4, 23 e 24. O termo grego é prosekunei. Ou seja, Mateus está dizendo que diante de Jesus tem um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador adora a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, irmãos. Quando ele de joelhos, depois de ter, olhe para mim, olha o processo, se aproxima, se ajoelha, adora. Depois de ter se aproximado, se ajoelhado, adorado, aí ele toca no problema. Mas perceba como ele toca. Olha a submissão desse homem. Ei, irmãos, se você alcançar o coração de Jesus, vai ficar mais fácil para receber as coisas que Ele pode te dar. O problema é que nós queremos as coisas, mas não alcançamos o coração dEle. Estamos tão preocupados com suas mãos, que estamos esquecendo de olhar para a sua face. Olha o homem, Senhor, de joelho, a posição não muda, ele está de joelhos. Senhor, eu sei que o Senhor pode,
Eu só não sei se o Senhor quer. Esse homem é tão inteligente que ele diz, olha o que ele está dizendo, olha o que ele está dizendo. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer, eu só não sei se o Senhor quer fazer. Agora tem um detalhe, o homem com esta palavra está dizendo, eu estou preparado para o teu não. Porque Jesus tem 3 respostas, não, sim e espere. Jesus sempre dará algumas dessas 3, não outra, não, sim e espere. O homem quando diz, eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer, ele está dizendo para Jesus, eu estou preparado para o espere. Eu estou preparado para o sim, mas eu também estou preparado para o não. O teu não muda a minha posição. O teu não muda o que eu vim fazer. O teu não muda o meu estado. Se o Senhor dizer não, eu continuo de joelho te adorando. Se o Senhor falar não, eu continuo aqui de joelho engrandecendo o teu nome, porque eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode fazer, mas o Senhor eu tenho que entender que há momentos que o Senhor não vai querer. E olhe para mim, seja sincero, irmãos, seja sincero, quantos não tu já recebeu de Jesus? Mais do que um? Porque eu tenho certeza do que alguns, viu? E sabe qual é o nosso problema? Que mesmo sabendo que Ele dá não para a gente insiste em achar que tudo que eu peço Ele tem que fazer. Pastor, mas está escrito, e Paulo diz que nada além do que está escrito. Escrito o que, irmão? Está escrito, pastor, que tudo que nós pedimos crendo receberemos. Você já leu o texto? Ou você foi igual papagaio? Ouviu e reproduziu. E o problema de não ler é que nós temos que aprender a acreditar em tudo que se ouve. O texto diz, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, então pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Irmão, eu não conheço ninguém que vive esse nível de intimidade com Deus. Porque quando o texto diz, e as minhas palavras estiverdes em vós, é uma pessoa sem nenhum erro. Íntegro, totalmente sem nenhum. E me aponte um que não tenha. Então os que chegaram a esse nível foram arrebatados. Arrebatados. E para um propósito. Então perceba, irmãos, que o homem é inteligente. De joelho ele pede com uma submissão tão grande, entendendo aonde ele está e onde Cristo está. Irmão, tem gente que perdeu a noção de onde Deus está. E eu vou te relembrar para você entender, só para a gente relembrar e não perder mais essa noção, tá, irmãos? Apocalipse capítulo 4, o texto diz assim para João, João, sobe aqui, em breve mostrarei as coisas que hão de acontecer. Aí João diz, subi e olhei que a porta estava aberta, entrei, e quando entrei vi um trono, e alguém assentado. Não se esqueça não, irmão, ele está no trono, está sentado no trono, e aparece 4 vezes no capítulo 4, uma vez no capítulo 5, outra vez no capítulo 7, 6 vezes ao redor do trono. Tudo gira em torno dele, não gira em torno de nós. Tudo gira em torno daquele que está sentado no trono. E eu vou ser mais categórico a você. E ao redor do trono o texto diz que miríades e miríades de anjos se rendem diante daquele que está sentado no trono e dizem, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Se não bastasse esses milhares de anjos, ainda tem 4 seres viventes que representam os evangelhos, que se dobram diante dele e também diz, digno és, digno és. E se não bastasse os 4 seres viventes, ainda tem 24 anciãos que têm coroa, mas diante daquele que está sentado no trono, eles se dobram e jogam a coroa aos pés do que está sentado, porque ninguém pode ter coroa diante daquele que está no trono, ninguém pode
reinar diante daquele que está no trono. Ninguém tem liderança diante daquele que está no trono. E eles também com um só coro dizem: Santo, 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 Santo. Entenda a tua posição, mas não esqueça a posição dele. Ele está no trono e merece o nosso louvor. Não se esqueça onde ele está. O homem entende: eu sei onde o Senhor está. Eu sei onde o Senhor está. Quando ele diz: eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer, ele está dizendo: eu sei aonde o Senhor está. Eu sei a tua posição e conheço e reconheço a minha. E reconheço a minha mazela. Se o Senhor não fazer nada por mim, eu vou continuar adorando o teu nome. Se o Senhor não mudar, irmãos, a gente tem culto que a gente começa culto dizendo: hoje Deus faz, e tem muitas vezes que Deus não fez. E eu quero lhe dizer uma coisa: não volte frustrado para a tua casa, volte dizendo: Senhor, o teu não muda a minha posição de servo, o teu não muda a minha condição de adorador, o teu não pode não ter sido hoje, Jesus, pode ser num dia futuro que as coisas vão mudar, mas enquanto elas não mudam, eu vou adorar a Ti, eu vou adorar a Ti, eu vou glorificar o teu santo nome. Porque tem gente que acha que as coisas precisam mudar, quando o pregador disse: é hoje. Homens rodando esse Brasil afora, enganando gente por aí, inconsequentes. É hoje, termina o culto e não foi hoje. Inconsequentes. Em vez que Jesus não vai mudar, não vai fazer, as coisas vão continuar do mesmo jeito. A gente vai voltar para casa e às vezes, pautado na palavra que ouvimos, pensamos ser a melhor de todas, achamos que as coisas deveriam ter mudado e não mudou, e a gente se frustra. Eu sou muito criterioso. Eu entreguei a congregação que eu dirigi agora em janeiro. Eu sou novo ainda, mas comecei a dirigir igreja com 26 anos. Mas eu preciso ensinar a dizer que as coisas podem não mudar. Mas mesmo elas não mudando, isso não pode me mudar. Eu preciso manter-me posicionado. A posição que eu tomei de adorar deve ser a mesma até que elas mudem ou não mudem. Agora olhe para mim. Ele de joelhos, adorando. Aí ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer. Aí o texto diz assim: eu apresentei para os irmãos um Cristo em movimento, um Cristo que está em movimentação. Mas perceba que o processo correto, irmão, não tem não. Não tem. A mulher cananeia recebeu 3 não. O texto diz: Jesus não respondeu palavra nenhuma. Primeiro não. Jesus disse que não veio para ela senão da casa de Israel. Segundo não. Jesus disse que não é lícito pegar o pão dos filhos e dar ao cachorrinho. Terceiro não. 3 não, para depois as coisas mudarem. Por quê? Processo errado. Ela chega pedindo, chega já dizendo: Senhor, toda desesperada, a minha filha está terrivelmente demoniada. O homem faz o processo correto. Eu me aproximo, me ajoelho, adoro, peço, mas peço entendendo a vontade do Pai. Ei, irmão, 1 João 5,14, esta é a confiança que temos em Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ouve. O texto diz ouve. Então perceba, ele está de joelho. Aí Jesus é movido. Olha que interessante isso, irmão. Ele se movimenta externamente para levar o evangelho, mas agora alguma coisa faz Jesus se mover internamente. O texto vai dizer assim, ó: e movido. Ei, irmão, olha aqui. Olha o que é movido. Movido. O copo foi movido por uma ação. Qual ação? A minha, de tirá-lo do lugar. Foi movido. Jesus, o texto está dizendo, ele foi movido. Não foi ele que se moveu, foi alguma coisa que fez movê-lo. Foi alguma coisa que fez ele mover alguma coisa dentro dele. Aí o texto diz assim, ó: e movido de íntima compaixão. Compaixão, sentimento subjetivo, algo interno. Alguma coisa dentro de Jesus se movimenta. Alguma coisa dentro de Jesus se move. Alguma coisa dentro de Jesus se movimenta em direção daquele homem por causa do processo que ele usa. E o texto vai dizer assim, ó: e tendo movido, vem cá, Jonas, vem cá. E tendo movido de íntima compaixão, o texto vai dizer assim, ó: vem cá, Jonas. Joelho aqui, faz favor.
Olha isso aqui, irmão. Os espirituais estão entendendo a mensagem? Por isso que eu me disse confortável lá, irmão. Não prego firula, é só palavra. Estendendo a mão, tocou. Irmão, me responde. Qual a distância do homem para Jesus? Quem vai entender? Qual a distância? O que é isso aqui? Qual a distância? Meu Deus. Ele quis chegar tão perto, tão perto, tão perto, que ele disse: eu chegar perto, quando ele estender a mão, vai me tocar, quando estender a mão, vai me relar. Mas pastor, obrigado João, a Bíblia diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. E isso, irmão, não está encolhido, mas deixa eu te dizer uma coisa, só alcança quem está perto. Por isso que muita gente não recebe nada, porque vive longe. Por isso que muita gente não ganha nada, porque vive longe. Mas quem está perto, meu filho, a mão alcança. Quem está perto, a mão toca. Quem está perto, o Pai já vai abençoando, porque Ele se aproximou de uma maneira que o braço estendido alcança a vida dele. Se coloque de pé que meu horário já avançou. E estendendo a mão, olha para mim, e detalhe, irmão, olha que coisa linda, tocou, mas nada mudou. Olhe para mim. Externamente, no homem, nada mudou. Ele continua leproso. Mas pastor, por que tocou? Irmão, eu disse, e você leu, que ele está leproso, e Lucas diz que ele está coberto de lepra. Não é um estágio inicial, e sim um estágio avançado. Olhe para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Quanto tempo esse homem não recebe um toque? Quanto tempo esse homem não recebe um abraço? Quanto tempo esse homem não recebe um afeto? Jesus está olhando para ele: se até agora ninguém se preocupou contigo, eu me preocupo. Mas pastor, não há transferência da imundície? O leproso não transfere imundícia para tudo que ele toca? Sim. Mas com Jesus não, a transferência é inversa. A transferência é inversa. O que tem em Cristo transfere-se para o leproso. O que tem no leproso não pode ser transferido para Jesus. E a transferência acontece ao contrário. E a vida que estava em Cristo passa para a morte daquele homem, e ele passa a ter vida. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus estava curando aquele homem de dentro para fora. Ei, irmão, evangelho que é de fora para dentro não é evangelho, é religião. Ei, evangelho é de dentro para fora. Evangelho é de dentro para fora. Jesus estava dizendo: eu vou curar tuas dores internas, eu vou tirar tuas agonias internas, as tuas emoções abaladas internamente, o seu emocional que está abalado, que está emocionalmente destruído, emocionalmente afadigado. Ele está dizendo: eu vou curar. Aquele homem é curado internamente. Quando Jesus toca, algo que ninguém fazia há muito tempo, ninguém tocava. Tem horas na nossa vida, irmãos, que a gente vem para a igreja, a gente não precisa de muita palavra, a gente precisa de um abraço, só de um toque. A gente entra na igreja ainda por aquelas portas. Eu já entrei tantas vezes naquelas portas como ministro do evangelho. Eu não tenho a experiência que os irmãos têm, mas a gente entra querendo ser ministrado, mas não por uma palavra, por um abraço, por um toque. E aquele homem queria um toque. Jesus toca ele como quem diz: eu me importo com a tua dor, eu me importo com as tuas mazelas. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão, Deus tem propósito na tua dor. Deus não trabalha com causas. Enquanto você fica procurando as causas dos problemas que lhe sobreveio, você não vai encontrar. Como Pedro tentou encontrar a força do vento em Mateus 14:30, afundou. Enquanto olhava para Jesus, andava por sobre as águas. Mas o dia que tentou encontrar a causa do vento, afundou. Porque Deus não trabalha com causa, Deus trabalha com propósito. Deus tem um propósito na tua dor. Depois de ter abraçado, ele coloca o homem em pé e diz para ele algo assim. Olha o que o homem queria ouvir. Você me perguntou se eu quero, porque você sabe que eu posso. Jesus olha para ele e diz: eu quero mudar a tua vida hoje. E a palavra de ordem para a tua vida hoje é Jesus dizendo, não é o pastor Alexandre, é Jesus dizendo: eu quero
Eu quero mudar a tua vida hoje. A palavra de ordem, a palavra liberada. O que mudou a vida dele externamente foi a palavra. O que mudou internamente foi o toque. Duas coisas ao mesmo tempo, interno e externo. Interno, o toque; externo, a palavra. As coisas na nossa vida externamente, irmão, não muda com coisas mirabolantes, só muda com a palavra. Para com esse negócio de coisas mirabolantes e vou fazer campanha de não sei o que, de não sei o que. É 7, é 12, é 15 e é 20, é 21, meu filho. É a palavra que muda. 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 Se você crê que a palavra pode mudar a tua vida, se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Não, meu horário já avançou, preciso ser fiel a isso. Vem, eu quero orar por você. Enquanto você vem, deixa eu te contar algo. A Bíblia fala de Ana orando no canto do templo, e Eli vê e pensa que ela está embriagada. Diz para ela se está bêbada. Ela diz: não estou bêbada, só atribulada de espírito. Ela diz: tua serva perde ao Senhor um filho varão. Olha a palavra do profeta, do sacerdote, do juiz: seja feito conforme o teu coração deseja. Ela não tem nada, ela só tem uma palavra. Só tem uma palavra. Sabe o que ela faz? A Bíblia diz assim no versículo 18: pelo que levantou, o seu semblante já não era mais triste, comeu e foi o seu caminho. Versículo de número 19 vai dizer que ela levanta de madrugada antes de voltar para Ramataim Zofim e vai adorar. Adorar pelo quê? Pelo que ela crê que vai receber. Ela não tem, ela só tem a palavra. E o texto vai dizer assim, ó, no último versículo do capítulo de número 3. Aliás, número 1. E o Senhor, termina assim: e o Senhor se lembrou de Ana. Ele quer se lembrar de você hoje e liberar uma palavra para a tua vida. Quantos creem nisso? Venha à frente, venha rápido, venha rápido, venha rápido, venha rápido, venha rápido, venha rápido, venha rápido. Posso orar, meu pastor? Agora, não saia daqui, irmãos. Venha. E não esqueça o processo. Não é pedindo de cara. Conquiste o coração dele. Como um filho que chega perto do pai e vai elogiando o pai sem pedir nada, sabe? Tem 2 filhos, eu li um livro uma vez, e eu aprendi isso no livro. Tom Tenney disse, em uma analogia, em 2 filhos, o pai chega em casa, e depois de muitos dias de viagem, 15 dias de viagem, chega em casa, o filho vem correndo, vem e abraça o pai e diz: pai, deixa eu ver tuas mãos, pai, deixa eu ver tuas mãos. O senhor trouxe alguma coisa para mim? Aí ele percebe que o pai não trouxe nada, ele volta triste. Ele volta triste porque o pai não trouxe nada. A nossa igreja, nós estamos assim, achando que Deus é obrigado a fazer toda hora. Mas Tom Tenney vai dizer que tem um filho, que quando o pai chega, depois de muito tempo de viagem, abraça o pai e diz: pai, que bom que o senhor está aqui, o senhor fez tanta falta na casa, a tua presença é importante aqui dentro, o senhor não sabe a falta que o senhor faz dentro desse lar, nós precisamos da tua presença, irmãos. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, Deus quer que nós tenhamos mais comunhão com Ele, Deus quer que nós tenhamos mais a afinidade com Ele. Ramanto minarado calaio. Eu fico tentando imaginar como era Deus descendo no jardim do Éden todos os dias pela viração do dia, chamando Adão. Tente imaginar Deus indo lá na tua casa, lá onde eu moro, Rua Hilton Alves da Silva, número 9, lá no Jardim Cruzeiro em Umuarama, e lá na minha casa pela volta das 5h30 dizer: Alexandre, vim para a gente bater um papo, vim para a gente conversar. E deixa eu lhe dizer uma coisa: será que eu estaria preparado para receber a presença de Deus e ter algo para falar com Ele? Ou nós já diríamos: o senhor trouxe alguma coisa? Porque você só vai entrar se o senhor trouxesse alguma coisa. O homem está de joelho dizendo: mesmo que o senhor não me dê nada, eu vou continuar aqui te adorando. Coloque a mão no seu coração. Eterno Deus, eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo, Senhor, pela ministração da tua palavra.
Emas toblaçu, quemas e darai oplai. Que a tua presença inunde esta casa, nos ensinando a servi-lo de verdade. Que a tua presença inunde este lugar, nos ensinando a te servir com mais afinidade, com mais integridade, com mais fidelidade, Senhor. Eu sei que o Senhor pode liberar uma palavra para mudar a nossa história, mas mesmo que o Senhor não libere ela hoje, nós continuaremos te servindo, nós continuaremos te adorando, nós continuaremos te louvando, porque o teu sacrifício, o sacrifício do seu Filho na cruz, nos constrange a te servir. Pai querido, o teu braço está estendido, Senhor, esta noite. Toca sobre pessoas que entenderam que precisam se aproximar e estão se aproximando. Toca sobre pessoas que estão se aproximando, buscando com fidelidade, com sinceridade agora, Senhor. O coração sincero, toca nele. O coração verdadeiro, toca nele. Que o teu braço alcance, Senhor, e transfira a vida agora, e transfira a vida agora, e transfira a vida, poder agora, e transfira a graça agora, e transfira a unção agora, e transfira. E mandará blasuri minaracere me cai. Em nome de Jesus, Senhor.